Muito prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos alegres, pois o Senhor nos preparou mais esta manhã, mais esta oportunidade para voltarmos a estudar o livro de Josué. Tempo de conquistas, essa é a lição dos jovens, é a revista dos jovens, fé e obediência no livro de Josué. Temos esta oportunidade infindável de estar estudando mais este livro da Bíblia e é certo que o Senhor nos abençoará. Por isso, nós estamos aqui. Hoje, meus irmãos, temos a oportunidade de estudarmos a lição de número 3 do dia 19 de abril de 2020, cujo título é Preparativos para a Conquista. Preparativos para a Conquista. Mas, antes de nós adentrarmos nas nossas lições, aqueles recados de início que são bastante importantes, quero lembrar aos irmãos que na descrição deste vídeo há alguns slides que nós disponibilizamos. É só clicar no link da descrição do vídeo e nós sugerimos sempre que você acompanhe junto com a sua lição, a sua Bíblia e estes slides, que é para dar um suporte maior ao nosso estudo. Também recomendo que você inscreva-se neste canal do YouTube ADI Setor São Luís, ADI Setor São Luís, para que você receba sempre os nossos vídeos, não só as aulas da escola dominical, mas também cultos de doutrina, cultos públicos e também futuros vídeos, futuros conteúdos que nós postaremos neste canal, mesmo depois de haver passado esta pandemia do coronavírus. Então não é somente neste período que nós iremos produzir estes vídeos, mas também depois que as atividades normais da igreja voltarem, nós também continuaremos a produzir novos conteúdos. Então inscreva-se no canal, pois a sua inscrição é a garantia de que você verá e receberá novos vídeos pelo YouTube. Bom, dito isso, adentremos na lição de número 3, cujo título é Preparativos para a Conquista. O texto do dia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. Esse é o grande texto que governará a nossa aula no dia de hoje. A síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 2, numa série de versículos, o versículo 1, 9, 11, 23 e 24. Josué 2, uma série de versículos 1, 9, 11, 23 e 24, e diz assim o primeiro: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Tendo lido este texto, façamos uma oração introdutória. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos Te glorificar por mais um dia qual o Senhor nos prepara para estudarmos esta lição, para estudarmos esta revista, para estudarmos a Sua Palavra. Queremos ser gratos ao Senhor, rogando as Tuas bênçãos, para que o Senhor venha fortalecer a nós e para que o Senhor venha nos dar unção, capacidade do alto,
para que nós possamos expor o conteúdo dessa revista. Seja conosco, Senhor, mais uma vez e abençoa os teus filhos, tanto os que estão em casa acompanhando, quanto nós, Senhor, que estamos aqui para expor a tua palavra. Rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, é certo que nós devemos nos preparar para todas as coisas. Para tudo nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar para ser um profissional, devemos nos preparar para ser pai, para ser mãe, devemos nos preparar para casar, devemos nos preparar para tudo. Mas, como diz o texto áureo da nossa lição, ou o texto do dia da nossa lição, do Senhor vem a vitória. Nós devemos nos preparar em todas as situações, mas se nós não confiarmos que do Senhor vem a vitória, nossa tentativa ela já começa fadada ao erro. Descartando Deus, todas as tentativas são fadadas ao fracasso. Josué entendeu isso desde sempre. Josué entendeu que primeiro ele deveria preparar o povo e deveria confiar em Deus. Era de Deus que ele obteria total vitória. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Hoje nós vamos ver como o Senhor trabalhou diante de todas as coisas para que o povo de Israel pudesse ter um caminho para entrar dentro da terra e, adentrando ali, conquistar aquela terra. Hoje nós vamos ver como Deus trabalha nas mínimas coisas, como Deus trabalha secretamente, como Deus trabalha sem que ninguém veja. Isso é muito importante. Será que nós confiamos que Deus está trabalhando mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós estamos dormindo? Essa é uma boa pergunta. Então, nós vamos, através desse estudo, verificar como o Senhor está trabalhando em todas as coisas. Muito bem, a nossa introdução, ela mostra como é que Deus testemunha os seus próprios atos através do seu povo. Nós podemos ver que através do seu povo, Deus se fez a conhecer para com todas aquelas nações que estavam dentro da terra de Canaã. É interessante nós pensarmos que Deus, mesmo no começo da peregrinação no deserto pelo povo hebreu, ele já estava trabalhando no meio da terra de Canaã para o dia da conquista. Desde o começo, o Senhor estava trabalhando. Então nós vamos ter a oportunidade de ver como o Senhor trabalha nas mínimas coisas. Ponto número 1 diz assim: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E o primeiro subponto diz assim: provede-vos de comida. A trajetória do povo de Israel, meus irmãos, ela foi marcada por muitos milagres. Nós conhecemos, lógico, o maná, conhecemos a água que brotava da rocha e infinitos outros milagres. Mas aqui, nesta oportunidade, quando o povo já está à beira de conquistar a terra, já cessou o maná. Agora Deus estava dizendo que o tempo da promessa era próximo, estava próximo. E agora o povo deveria prover a sua própria comida, prover o seu próprio mantimento. Deus tinha suprido todas as necessidades até aquele determinado momento. Dali para frente, o povo estava aos seus próprios cuidados, entre aspas. O povo deveria cooperar um com o outro e prover a sua própria alimentação. A primeira coisa que Josué faz ao chegar próximo da terra prometida é pedir para que o povo se abasteça de comida, para que o povo fique firme e ali tome os mantimentos, guarde os mantimentos e
tenha providência para alguns dias. Essa foi a primeira ordem de Josué. Dessa forma, o maná não seria mais distribuído por Deus. O maná, vamos lembrar, todo dia de manhã, quando o povo acordava, o maná já estava ali posto em todas as tendas para todos recolherem a porção daquele dia. Mas isso não mais iria acontecer. O subponto número 2 diz assim: convoque as tribos. Depois que Josué manda o povo se abastecer de comida, ele convoca 2 tribos e meia: a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Manassés é uma tribo tão grande que ela foi dividida em 2, né? Então ele convocou essas 2 tribos e meia, né? E mandou que eles fossem junto com o povo, ou melhor, junto com os espias, verificar o que estava acontecendo na terra. O povo estava a mais ou menos uma distância de 6 quilômetros de Jericó, mas essas 3 tribos, ou melhor, 2 e meia, acompanharam os espias e elas chegaram lá próximo da cidade, e quando todos chegaram lá, eles liberaram os espias, eram apenas 2, para espionar ou verificar tudo o que estava acontecendo na terra prometida. O restante, as outras tribos, ficaram numa cidade chamada Sitim, uma localidade chamada Sitim. E Sitim é onde estava concentrado a maioria do povo, e as outras tribos, os outros soldados, estavam ali para proteger o povo no meio do deserto. É importante nós dizermos, meus irmãos, que deserto não é um lugar desabitado. Deserto não é um lugar que não mora ninguém. Muito pelo contrário, inclusive naquela época. O deserto é um lugar hostil, é um lugar que mora pessoas perigosas, é um lugar em que mora pessoas que sabem morar naquele lugar, que sabem tirar os seus recursos daquele lugar, que sabem explorar aquele tipo de ambiente. O povo de Israel não era desse tipo de povo. O povo de Israel podia ser surpreendido por outras tribos, por outras pessoas, por outros grupos. Por isso que uma parte dos soldados ficaram protegendo o povo no meio do deserto. O deserto, meus irmãos, é o lugar mais fácil de Deus nos tentar, ou melhor, do diabo nos tentar. É o lugar mais propício. Quando nós estamos no deserto, nós estamos mais vulneráveis, e é nessa hora que o inimigo vai intentar contra a nossa vida. Por isso, nós devemos estar sempre à sombra do Onipotente. O subponto número 3 diz assim: seja fiel ao comandante. É interessante, meus irmãos, porque o maior medo de um general de guerra, de um comandante ou de um rei, não são seus inimigos. O maior medo de um comandante, de um rei, são os seus aliados, são os seus pares. O maior medo é que aconteça uma traição. O maior medo é que aconteça uma volta contra o rei entre aqueles que são próximos a eles. Mas Josué não sofreu deste mal. O povo agora estava engajado, o povo agora estava fortalecido, o povo agora estava alegre e sedento, ansiando as promessas de Deus, esperando firmemente na misericórdia do Senhor, para que o Senhor pudesse honrar a sua promessa. Aquele povo tinha entendido que era das mãos de Josué que iria vir a vitória do povo, e era através da obediência a este servo que eles iriam herdar a terra. Então eles foram fiéis até a morte. O próprio Jesus que diz que um reino dividido entre si mesmo é devastado, né? Jesus fala isso lá no seu capítulo 12 de Mateus, lá pelo verso 25.
Então nós sabemos que Deus agraciou Josué, dando-lhe um povo que fosse fiel. Lembre-se que essa já é aquela segunda geração que saiu lá da terra do Egito, aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, né? O povo entendeu que era somente através da união que eles poderiam obter esta vitória. Era somente através da unidade que eles poderiam obter a conquista daquela terra, que eles poderiam obter a promessa de Deus. E eles foram fiéis até o último ponto. E aqui, meus irmãos, tem um princípio muito importante se nós quisermos receber de Deus as suas promessas. Nós precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis, primeiramente, a Deus, precisamos ser fiéis à nossa família, precisamos ser fiéis aos nossos amigos, precisamos ser fiéis àqueles que estão ao nosso redor e nós precisamos esperar com paciência a vontade de Deus até que Ele cumpra a sua promessa. Foi isso que o povo de Israel fez durante todo este período no deserto. Lembra quando o povo saiu pela primeira vez lá do Egito? Eles caminharam pelo deserto, Deus os trouxe até a frente da terra prometida. Moisés enviou 12 espias para espionar a terra, mas 10 daqueles 12 voltaram dizendo que era impossível conquistar aquela terra. E eles não confiaram nas mãos do Todo-Poderoso. Somente 2, Josué e Caleb, que testemunharam que Deus era poderoso para realizar aquele milagre. E por conta disso, eles, inflamando o povo negativamente, fez com que aquele povo peregrinasse pelo meio do deserto 40 anos. Agora, já passados 40 anos, Josué e todo o povo têm firme convicção de que Deus sim honrará a sua promessa. Esse, na verdade, é um princípio importante e indispensável na vida cristã. Se você tem alguma promessa, saiba que Deus é fiel e justo e não tarda em cumprir a sua vontade. Confie e espere em nome de Jesus. Glória a Deus. Sendo assim, meus irmãos, vamos ao tópico de número 2, cujo título é Os Espias, que é Josué capítulo de número 2. Nessa época, meus irmãos, cada cidade ela tinha um governo local, cada cidade ela tinha um governo centralizado, em sua própria cidade. As cidades naquela época eram muradas, tinham muros ao redor da cidade, circundando toda a cidade. Jericó era uma dessas cidades, e geralmente essas cidades tinham apenas um portão por onde entrava e saía todo mundo. Esse portão se abria quando o dia esclarecia e fechava-se ao anoitecer. Em hipótese alguma, os portões da cidade eram abertos durante a noite. Isso poderia fazer com que os inimigos se aproveitassem e entrassem na cidade para saquear a cidade. Então, só se ficava aberto durante o dia. Jericó, especificamente, tinha muros que tinham 9 metros de altura por 6 metros de espessura. Eram muros gigantescos, muros que ninguém poderia transpor de maneira natural. Jericó era uma cidade modelo para a época, uma cidade desenvolvida, por isso tinha todo um arcabouço de segurança. E os espias, eles entraram ali, entraram para reconhecer aquela cidade. Entraram durante o dia, provavelmente, e ficaram ali durante algum tempo para reconhecer quais eram as maiores fragilidades que aquela cidade tinha, a fim de desenvolver uma estratégia para que eles pudessem adentrar no momento da conquista.
Foi assim que eles fizeram, e ali eles começaram as suas peregrinações por entre a terra para ver qual poderia ser a melhor estratégia de invadir aquela cidade. O ponto é que esses 2 espias entraram dentro de uma casa que era um prostíbulo e conheceram ali uma mulher chamada Raabe. Isso nos leva também ao ponto de número 2 deste tópico, que diz que os espias são descobertos. Eles entrando naquela casa, eles foram descobertos. O povo reconheceu que aqueles 2 homens eram descendentes dos hebreus e estavam ali para espionar a terra. E esta informação chegou até o rei daquela cidade. E o rei daquela cidade foi e mandou os guardas até aquele lugar para tentar capturar aqueles homens. O que aconteceu ali foi bastante inusitado, né? Aquela mulher, por nome Raabe, que era a dona, ao que parece, daquele prostíbulo, ela tomou aqueles 2 homens, os escondeu no telhado e ali ela contou ali uma mentira para tentar enganar os guardas e conseguiu. Ela mentiu ali dizendo que aqueles homens não estavam mais ali e depois eles foram escondidos no telhado daquela casa. É importante dizer que a casa de Raabe ela ficava exatamente rente àquele muro da cidade. Então era mais ou menos por ali que os homens, os 2 espias, estavam tentando traçar uma estratégia para poder entrar naquela cidade e conquistá-la. Deus, obviamente, já estava trabalhando no coração de Raabe para que ela fizesse isso. Lógico que isso não justifica de maneira nenhuma a mentira que ela contou, mas nós sabemos que Deus trabalhou para que livrasse aqueles 2 espias. Pense, meus irmãos, o que aconteceria ao povo de Israel se aqueles 2 espias tivessem sido capturados e depois tivessem sido mortos pelo rei de Jericó. Isso iria causar uma dúvida gigantesca no coração do povo. Isso iria afrontar o povo hebreu que estava no deserto esperando. Isso iria afrontar a fé daqueles irmãos e eles poderiam não ter mais fé para seguir com aquela conquista. Então Deus já estava trabalhando desde sempre na vida desta mulher que resguardou os 2 espias, chamada Raabe. O tópico 3, ou ponto 3 deste tópico, diz assim: um testemunho para os espias. Então o que acontece? Os espias entram na casa desta mulher, eles são escondidos por ela, e depois que ela despista os guardas da cidade, ela entra em acordo com o povo, com esses espias. Qual que era este acordo? O acordo era que quando o povo de Israel entrasse na cidade, ele deixasse livre tanto ela quanto a sua família. E os espias concordaram com isso, desde que ela guardasse este segredo. E isso foi o que aconteceu. E esta mulher, meus irmãos, ela passa um testemunho incrível acerca do nosso Deus para aqueles espias. Ao conversar com Raabe confessa com a própria boca o que estava acontecendo no meio da cidade. Se você for no livro de Josué, o capítulo 2, os versículos 9, 10 e 11, diz assim: e ele lhes disse, Raabe disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ou seja, aquele povo de Canaã sabia que tinha alguém que iria entrar em guerra com eles, sabia que aquele povo era muito numeroso
e sabia que iria acontecer algo diferente. Veja o que ela diz no versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Espera lá, elas ouviram falar do Mar Vermelho, mas quanto tempo isso já tinha acontecido? Isso já tinha acontecido há 40 anos. Aqui o povo já estava na parte final da peregrinação. Isso aconteceu lá no começo. Já havia 40 anos que o mar havia se aberto. E veja, Deus usou deste evento, na abertura do Mar Vermelho, para colocar dentro do coração dos moradores daquela cidade uma dúvida tal que causou um pavor, que causou um espanto naqueles homens, naquelas mulheres que moravam ali, e eles estavam com medo do povo de Israel. Eles não poderiam resistir, estavam temendo pela sua própria vida. E não só isso, as batalhas com os reis amorreus, Seom e Og, também foi outro evento que Deus usou para infundir medo dentro daquela cidade. O povo estava totalmente temeroso quanto o que poderia acontecer. E aí continua o versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha o que Raabe diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe confessa com a própria boca que Deus é o Senhor, que só Ele é o Senhor. Essa era uma prostituta chamada Raabe. Veja como Deus trabalhou no seu coração. Veja como Deus operou dentro daquela cidade, não por palavras, mas por feitos. E Deus continua falando por meio dos seus feitos, não também só pela sua palavra, mas nós devemos reconhecer diante de todas as coisas que o Senhor está falando. Nós estamos vivendo um momento conturbado, este momento de coronavírus. Será que o Senhor não está falando nada através desta pandemia? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Ou será que Deus está falando expressamente através desta doença? São maneiras diferentes de nós vermos as coisas, assim como Raabe viu naquela época. Que nós sejamos assim, meus irmãos. É lógico, quando nós vemos Raabe mentindo, para esconder os espias, nós não devemos atribuir isso à vontade de Deus, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que ainda não tinha sido completamente regenerada, mas nós sabemos que Deus já estava trabalhando nos corações, não só de Raabe, mas de todos os moradores daquela região, de todos os moradores de Jericó. E Raabe foi agraciada pelo próprio Deus para esconder estes espias e para livrar o povo de ter uma queda, de ter um súbito na sua fé. Olha como Deus é fiel em trabalhar. Então, fiquemos firmes nesta fé do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por fim, meus irmãos, adentremos no tópico de número 3, o último da nossa lição de hoje, cujo o título diz assim: Raabe, uma heroína da fé. Isso é verdade, meus irmãos. Não é porque Raabe foi uma mulher de práticas impuras no seu passado que nós devemos condenar toda a sua vida. Senão, assim nós também estaríamos assinando a nossa sentença de condenação. Mas Raabe foi uma mulher que abandonou as suas velhas práticas
e passou a servir o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Vejamos com um pouco mais de detalhes. O ponto 1 diz assim: uma mulher de fé. Quando o povo de Israel invadiu a terra, a única família sobrevivente, pelo que sabemos, foi a família de Raabe. Essa mulher, ela não mais voltou às suas práticas antigas, às suas práticas de prostituição. A partir do momento que o povo de Israel adentrou e conquistou Jericó, aquela mulher casou-se, e ela casou-se com alguém da tribo de Judá. E ela teve uma família, ela passou a servir a Deus, ela passou a servir o verdadeiro Deus e desempenhou a função de uma mulher, que é ter filhos, cuidar da família. E ela havia se casado, como eu disse, né? E ela teve um filho. O nome do seu filho era Boaz, né? A Bíblia nos registra a história desse filho. E Boaz se casa mais na frente com Ruth. Ruth, a do livro de Ruth. Se nós lemos a história no livro de Ruth, nós vamos ver esta estrangeira que também adentrou ao povo de Israel, casando-se com o filho de Raabe, chamado Boaz. É somente nós lermos o livro de Ruth. E quem era Ruth? Ruth é bisavó do rei Davi. Sim, Ruth também teve uma família junto com Boaz, casou-se com ele, teve seus filhos. E um dos seus descendentes, os seus bisnetos, era Davi. Ou seja, Raabe foi tetravó de Davi, o grande rei Davi. Veja que condição que Deus tira ela e coloca agora. Antes era uma prostituta condenada a morrer junto com os habitantes de Jericó. Agora está na descendência do rei Davi. Não só do rei Davi, mas Raabe está na descendência do próprio Senhor Jesus, que é raiz da descendência de Davi também. Se nós formos no capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver tanto Raabe quanto Ruth, as duas estrangeiras, dentro da genealogia de Jesus. Veja como Deus nos tira de uma condição miserável e nos coloca numa posição de honra, um privilégio para poucos. O ponto 2 diz assim: uma mulher de estratégia. Como nós dissemos, é verdade que Raabe, ao guardar ou ao preservar a identidade dos espias, ela teve ali um momento de fraqueza e mentiu, né, para que os espias pudessem ser plenamente escondidos, né? Isso reflete um caráter totalmente não regenerado ainda, né? Lógico que Deus trabalhou infinitamente para que esse caráter de Raabe fosse alterado, fosse mudado, fosse transformado, né? Deus teve uma misericórdia muito grande daquela mulher. Mas isso é interessante porque mesmo assim Deus honrou a fé daquela mulher e fez com que ela adentrasse na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. E não só isso, Deus perdoou todos os seus pecados, assim como esta mentira. É interessante, meus irmãos, nós falarmos sobre isso, porque eu estava pesquisando e a mentira é algo muito comum. A mentira é algo muito normal no meio onde existem as pessoas. Eu peguei um certo dado do Instituto de Neurociência do Brasil, dizendo que um ser humano pode mentir até 200 vezes por dia. É um número alarmante. E que os homens, essas 200 vezes por dia, começa num elogio que nós damos a alguém, mas na verdade não é verdadeiro, né? E em média nós mentimos pelo menos 2 vezes por dia.
Lógico que nós estamos falando de pessoas não regeneradas. Ao servo de Deus, a serva de Deus, não cabe a mentira. Ao servo de Deus não cabe o engano. Ao servo de Deus cabe a retidão e a verdade. Como diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, em momentos difíceis, meus irmãos, Deus sempre nos dá uma estratégia. Não é porque estamos passando por momentos difíceis que Deus não vai nos guardar. Ele sempre nos guarda e nos livra nos momentos mais difíceis e mais complicados da nossa vida. O ponto de número 3 diz assim: a mulher do fio escarlate. Escarlate é um fio de cor vermelha, de um vermelho muito vivo, assim como é a cor do sangue. Por quê? Esse escarlate, esse fio de escarlate, inclusive, que é o desenho que está na capa da nossa lição, nós podemos ver aqui, na nossa lição, este fio na janela de Raabe era uma identificação, uma identificação de que aquela casa ela não deveria ser invadida e toda aquela família deveria ser preservada. É óbvio que isso já estava combinado, com Raabe. Nós podemos ver isso lendo o capítulo 2 e nós podemos ver que este fio de escarlate aponta para o sangue de Jesus que iria nos salvar séculos depois. Da mesma maneira que o povo invadiu aquela terra e livrou Raabe, sabendo qual a casa que eles não poderiam entrar, o sangue de Jesus foi o que nos livrou da condenação e da morte. Veja como este livro é profundo em apontar o caminho da salvação, em apontar para o sacrifício que Jesus operou na cruz do Calvário. Este fio representa o sangue do nosso glorioso Salvador Jesus, derramado na cruz para salvar todo e qualquer pecador. Essa mulher foi salva, foi liberta do seu pecado, teve uma vida transformada e serviu a Deus pelo fim dos seus dias. E a Bíblia testemunha quem foi Raabe, como eu disse lá no capítulo 11 de Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, Hebreus capítulo 11, nos versos 30 e 31. Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodearem por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Esse é o testemunho desta grande mulher de fé chamada Raabe. Cabe a nós termos a mesma fé que Raabe teve, para que nós possamos encontrar salvação e misericórdia, assim como ela encontrou também. Essa mulher, meus irmãos, é um exemplo de como Deus transforma uma vida, de como Deus salva uma pessoa, de como Deus exalta uma pessoa e como ela vira um testemunho vivo daquilo que o Senhor Deus faz através do seu povo. Que nós possamos ser assim. Então, concluindo, meus irmãos, mais esta lição, nós sabemos que a história do povo hebreu é uma história de fé, de conquista, buscando alcançar as promessas de Deus. E este evento que aconteceu dentro da casa de Raabe, dela salvar os espias, livrar os espias, foi mais um evento no qual Deus trabalhou minuciosamente nos detalhes para que isso pudesse dar ânimo e força ao povo de Israel. É lógico
que no caminho, na caminhada, muitos empecilhos, né, são colocados à nossa frente. Mas cabe a nós a persistência, cabe a nós a perseverança e cabe a Deus nos dar a vitória. A seu tempo, Ele nos fará herdar a sua promessa. Como eu sempre digo e venho dizendo ao longo desta série de aulas, a palavra-chave do livro de Josué é promessa. A palavra-chave da vida destes homens de Deus, Moisés, Josué, Raabe, é promessa. Que sejamos nós também assim. Então, meus irmãos, nós devemos ter fé, assim como aquele povo foi munido da fé para poder conquistar todas as coisas que o Senhor tem nos dado ao longo da caminhada. Prepare-se, esteja preparado, esteja firme, mas lembre-se, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor e somente dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, meus irmãos, que logo mais às 18h30 nós temos o grande culto de adoração a Deus e você pode estar acompanhando pelo nosso YouTube. Também nos acompanhe pelas nossas outras redes, que é o Facebook e também o Instagram. Todos esses detalhes, todas essas redes estão na descrição deste vídeo. E se você quiser comentar alguma coisa sobre a nossa aula, pode deixar nos comentários no YouTube. Eu terei o prazer imenso de ir lá responder e nós estaremos sempre juntos, unidos, conectados até superarmos este momento difícil que todo mundo está vivendo. Ore por nós e que Deus abençoe em nome de Jesus.